Boa noite, boa noite a todos. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigado novamente pela presença de cada um de vocês aqui no nosso estudo. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos fazendo de maneira sequencial, aqui pelo Trilha Espírita, todas as segundas-feiras, às 20 horas de Brasília, 19 horas aqui do Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, vamos iniciar na parte do conteúdo, né? E a gente já vai startar. Estamos só aguardando, algumas pessoas estão entrando aí. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Que possamos hoje, então, mais uma vez, estarmos amparados por Deus, orientados pelo Cristo, para que possamos, através desse instante de estudo, absorver ensinamentos necessários para o esclarecimento das nossas vidas e a orientação dos nossos pensamentos, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bem, gente, vamos lá de novo, então. Capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Rememorando, para a gente fazer um gatilho de recomeçar, quando a gente falou lá na frente, no nosso primeiro encontro, sobre o objetivo que o Evangelho segundo o Espiritismo havia sido escrito, o que nós tivemos a mensagem dos Espíritos? De que essa obra, ela desconsidera a parte histórica, a parte de evolução da vida do Cristo e foca-se na moral cristã. Então o Evangelho segundo o Espiritismo ele não segue rigorosamente os mesmos passos que nós encontramos lá na Bíblia, nos Evangelhos. Então eles têm uma cronologia. Aqui não necessariamente, aqui foram separados por temas. Então o conteúdo dos temas é o que vai nos levar cada vez a estudarmos, a termos uma relação de aprendizado, ok? O capítulo 1, então, vocês vão ver que ele não começa com os primeiros atos da vida do Cristo, mas a base do Evangelho que é usado para este capítulo está no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, no versículo 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Então o primeiro conceito, né, que está contido no Evangelho, quando a gente entra nessa questão, é que o Cristo vem dizer que os seus antecessores, né, que as pessoas que antes dele vieram trazer conhecimentos para a humanidade, vieram trazer ensinamentos que iam formando o processo da moral entre os povos, eles não estavam completamente errados. Acontece que às vezes o próprio mensageiro, que não estava completamente apto a traduzir, a transferir todos os ensinamentos que Deus já estava querendo ofertar em favor da humanidade. Então, o que nós temos? Desculpa, o Cristo não se opõe à lei mosaica, né? Ele não se preocupa com todo o código de ética
o código de comportamento que o povo hebraico utilizava naquela época. Ele não se preocupa com isso. Ele em nenhum momento ele se preocupa com as minúcias do relacionamento do povo, mas ele se preocupa sim com os conceitos religiosos, os conceitos espirituais que servem de alavanca para a pessoa ascender até Deus. Esses textos, estes conteúdos, o Cristo sim, rigorosamente tenta construir e traz a eles um acréscimo da moral do amor ao próximo que nós não tínhamos nos outros momentos. Então ele diz que toda a lei de Deus, aquilo que for de Deus, não será esquecido, não passará por essa terra enquanto todos os seus ensinamentos não forem cumpridos rigorosamente, né? Até que um único J em um só ponto, ele usa essa expressão. No alfabeto hebraico, algumas letras têm valores numéricos, quando elas recebem um pequeno pontinho sobre elas, né? E o J, né? O iota, quando ele tem esse pontinho sobre ele, nós estamos falando de um numeral conhecido por 10, né? Então, a humanidade sempre teve esse conceito. As coisas vão de 0 a 10, né? Então 10 é o top, né? Então quando você tira 10, quando você faz tudo certinho, quando você é 10, então atender esse conceito de ser 10 é um conceito de completude. É claro que existem outras letras que traduzem números maiores, mas a percepção até hoje nós usamos na avaliação escolar. Você tirou 10 porque você é o melhor. Você tirou 10 porque você está completo. Você fez tudo o que precisava. Então, quando a lei de Deus for cumprida, quando nós tirarmos 10 na aplicação da lei de Deus sobre nós estaremos no tempo que a Terra poderá passar por um novo estágio. E isso ele vem chamar neste Evangelho. A lei de Deus, como que ela se consolida? Então, a gente tem, basicamente, trabalhamos hoje, a humanidade reconhece em 3 revelações, em 3 momentos de evolução, né? Biblicamente falando. O primeiro é o surgimento, Moisés, né? Não necessariamente o personagem Moisés, mas o conteúdo espiritual que ele carrega na liderança de um povo, ou seja, de um povo de Deus, né? O povo de Deus, no caso, na época, os hebreus, mas o que era considerado o povo de Deus e o que é considerado um povo pagão, né? Então, o povo de Deus é toda aquela pessoa que fazia a sua conversão no processo de alcançar a Deus. Então, quando a pessoa se dispunha a seguir algum comportamento, a seguir passos para alcançar a Deus, é exatamente um povo de Deus. Então, não necessariamente só os hebreus, mas a conversão das pessoas aos ensinamentos da lei de Deus a transformava em um povo de Deus. Então, hoje, nós, que aqui estamos, quando aplicamos sobre nós comportamentos que nos levam em direção a Deus, nós somos um povo de Deus e não necessariamente precisamos ser hebreus, né? E o povo pagão é aquele que não tem na sua base de matriz, na sua base de comportamento emocional, na sua base de comportamento espiritual, impor procedimentos morais sobre si que lhe ascendem a Deus. Então, a questão do paganismo, dentro do conceito bíblico aqui, é mais do que simplesmente uma questão de origem étnica, né? Não é ética, é étnica, de origem de povo, de raça, mas sim de
vontade ou de comportamento que te eleva ou que te conduz em direção a Deus. Então essa é a primeira percepção. Então toda vez que nós falarmos em povo de Deus, que você encontra essa expressão no Evangelho, são as pessoas que se convertiam a um comportamento que impunham sobre si regras morais que a aproxima de Deus, em todas as épocas da humanidade, né? Então é extremamente importante que nós tenhamos essa percepção, porque senão nós hoje, apesar de sermos religiosos, apesar de sermos tementes a Deus, apesar de cumprirmos na nossa existência uma série de comportamentos morais que nos aproximam de Deus, por não sermos hebreus ou judeus, nós deveríamos ainda ser considerados pagãos. E não é este o caso. Nós não somos, nós não levamos a vida de uma maneira que a ascensão a Deus, ao Deus único, nos projete por questão étnica, mas sim, basicamente, por escolhas e comportamentos, ok? O que Moisés, então, por que Moisés é tão importante? Porque ele traz uma lei, e uma lei divina, né? Moisés, então, é o médium que, em recolhimento, recebe as orientações do alto e recebe os 10 mandamentos, que são a lei de Deus. Então, os 10 mandamentos são as leis de Deus. Mas os mandamentos mosaicos, os mandamentos que regiam o povo de Deus naquela época, não se restringem somente aos 10 mandamentos. E sim, nós vamos encontrar nos 5 primeiros livros do Torá, que também estão repetidos na Bíblia, no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, uma série de comportamentos que regem a vida social daquelas pessoas, né? Então, horário de comer, se podia visitar, se pode morar, se pode dormir, que tipo de relação que pode ter com os animais, com a natureza. Então, existia uma série de regras de comportamento moral entre os povos e entre as famílias que estão que continuam sendo leis mosaicas. E o descumprimento dessas leis que estão nesses 5 primeiros livros do Torá, Números, Levíticos, Deuteronômios, todas elas tinham penas, traziam comportamentos. Você praticava um pequeno furto, e você poderia ter a sua mão decepada, você poderia ter por um comportamento desleal perante alguma pessoa de outra família, você poderia receber uma chibatada. Então existiam punições, mas nenhuma punição para essas leis de comportamento cotidianos tinham pena capital, não poderia matar, né? A pena de morte não existia. Mas, espera aí, quando o Cristo iniciou o processo de propagação da doutrina do caminho, da sua doutrina, dos seus ensinamentos que levavam a Deus, os doutores da lei, aqueles que não concordaram com esse processo novo que ele estava implantando de transformação, de respeito humanitário, de respeito entre as pessoas, falavam que ele afrontava a lei e que a pena que deveria ser a pena de morte, a crucificação ou alguma das penas, apedrejamento, que levassem à morte. Então, quais eram as leis, quais eram os comportamentos mosaicos que eram fadados à pena capital? Os 10 mandamentos. Porque daí não era o líder do povo hebreu que estava impondo uma culpabilidade. Por quê? Porque ele também seguia a lei de Deus. E a lei de Deus, nos seus mandamentos, falava, não matarás. Então ele não podia matar. Mas, quando a pessoa descumpria a lei de Deus, não era a autoridade
religiosa que estava punindo, mas sim era uma ordem divina. Eles estavam seguindo o comportamento de Deus. E afrontar as leis de Deus, os 10 mandamentos, eram passíveis de pena capital. Então, por isso que eles estão diferentes em estágios de penalidade perante o povo. Eles os 10 mandamentos, eles não seguem basicamente a lei de Talião, né? Porque a lei de Talião ele está mais representada nos outros livros que regulavam os comportamentos mosaico, quando você, por exemplo, causava um dano que a pessoa perdia uma ovelha, você tinha que compensar, então uma ovelha por uma ovelha. Você causava um dano numa família que perdia um filho, você às vezes teria que dar o seu filho, porque era mão de obra, trabalho, né, para outra família para compensar. Então olho por olho, dente por dente, que era a lei de Talião, ela se aplicava mais às leis dos homens que estavam ali e não necessariamente elas estavam vinculadas com a lei de Deus, que a lei de Deus ela era soberana. Então não havia uma compensação, era uma punição divina, né? A lei de Talião é uma compensação. A regra dela é assim: bateu em mim, eu tenho o direito de bater em você. Causou um dano para mim, eu tenho o direito de ser compensado no mesmo valor por aquele dano que você me causa. Então ela tem isso. E os 10 mandamentos, eles não são necessariamente uma lei de Talião, porque não era uma compensação, mas sim era uma punição divina, né, imposta por Deus, esse Deus violento, que era pregado naquela época, como uma pena de morte, ou seja, a vida era dada por Deus, então Deus pode tirar. Eu sendo o líder, Moisés, né, ele não dava a vida para ninguém, ele não podia tirar a vida de ninguém, mas a sua vida era a vida dada por Deus, então se Deus te dava, ele poderia te tirar. Então quando você descumpria a lei de Deus, Deus tinha a capacidade de tirar. Eu vou ler os 10 mandamentos, porque aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a tradução deles como eles estão lá na lei mosaica, e não com aquela adaptação que foi feita depois para o cristianismo, que nós temos na igreja, principalmente na igreja católica, né? Nós temos os 10 mandamentos que são ensinados, mas eles têm uma adaptação, ou seja, uma atualização no vocabulário, que às vezes eles perdem um pouco do sentido originário, e nós vamos ver aqui exatamente leis que cabiam para um povo 3.400 anos, 4.000 anos antes do Cristo, né? Olha a antiguidade disso aqui. Então vamos lá. O primeiro mandamento, tá? A lei de Deus nos mandamentos que vieram na pedra. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens talhadas, nem nenhuma figura que tudo que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, não lhe renderei culto soberano. Então, por exemplo, a segunda parte do primeiro mandamento aqui, nós já não encontramos isso nos mandamentos da Igreja Católica, até porque ela cultua os santos, então ela tem imagens, né? E aqui é proibido a produção de uma imagem física que representasse Deus. Então este comportamento é extremamente importante, que a gente sempre tenha a percepção. Então o mandamento originário, né, tanto que nós temos a famosa história do bezerro de ouro, quando Moisés estava muito tempo longe, as pessoas fizeram um bezerro de ouro para fazer adoração, e aqueles que foram responsáveis, foram considerados culpados pela produção, os líderes pela confecção do bezerro de ouro, sofreram a pena de morte, né? Por quê? Porque eles descumpriram a lei de Deus, não a lei mosaica. Não era a lei de Moisés, não era a lei dos hebreus. Eles descumpriram a lei de Deus. E quando eles descumpriram a lei de Deus,
o mesmo Deus que deu a vida para eles, eles não fizeram jus pela sua vida, e então foi aplicada a pena de morte para que eles soubessem o que desrespeitar as leis de Deus era pena capital. O segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Né? Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Né? Lembra que uma das grandes acusações que os escribas, os fariseus faziam ao Cristo é que mesmo nos sábados ele exercia a pregação e a cura. E Cristo, como tinha esse conceito de amparar e de não ser um peso para ninguém, é que muitas vezes a gente esquece disso. Né? O Cristo, se você for ver pelos evangelhos, você não encontra ele, não está devidamente descrito que ele tinha uma profissão. Mas todo mundo conhece o carpinteiro. Então, o Cristo tinha uma profissão. O Cristo tinha habilidades de trabalho. Os seus discípulos eram pescadores. Então, a primeira coisa, quando eles faziam nesse processo de propagação do evangelho, de se movimentar, era conseguir alimento e o sustento com o próprio esforço, para não depender de ninguém. Tanto é que uma das condições que Judas, né, o Iscariotes, ele era o tesoureiro. Ele era o responsável pela conservação do ouro, do dinheiro adquirido pelos discípulos para manter e fazer a parte de alimentação e de estadia, de estalagem deles. Então, existia todo este processo de amparo. Então, nós nunca podemos esquecer que o Cristo não era um pedinte. Que o Cristo e seus discípulos não chegavam na casa de pessoas paupérrimas e se instalava lá, falava, e aí, cadê o pão, cadê o leite, melzinho para mim aí que eu estou com fome? Né? Não, ele primeiro fazia o processo. E nós vemos esse reflexo, esse comportamento representado novamente por Francisco de Assis. Quando você vai estudar a história de Francisco de Assis, os franciscanos, a primeira coisa que eles faziam era arranjar um trabalho, trabalhar, produzir para receber ou alimentos em troca do trabalho ou receber uma paga que desse para que eles comprassem o próprio alimento. Eles nunca foram pedintes, nunca foram mendigos, nunca mendigaram o favor de ninguém. Então exerciam a sua força, o seu comportamento, as suas habilidades, para a partir dela, aí sim, como seres humanos dignos, construídos o seu próprio sustento, eles exercitavam o seu trabalho. Então, e o Cristo realmente era acusado de ferir a lei de Deus, porque no sábado, às vezes, ele chegava num lugar e ele ia trabalhar, porque ele tinha que comer. Né? Eles trabalhavam, eles exercitavam, praticavam a cura. Então a gente tem a questão das curas mais claras, mas o importante é que mesmo, independente do que acontecesse, o Cristo não respeitava, porque não era efetivamente uma lei de Deus. Né? A lei de Deus estava na prática do bem, tanto que nós vamos ver que depois, quando a gente for falar sobre Jesus, que ele dá uma atualizada nesses conceitos. Né? O quarto mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Lembra da passagem do Evangelho, por exemplo, quando Cristo estava pregando e foi convidado a ir lá fora, que Maria e seus filhos, seus irmãos estavam lá, o chamando para conversar, e aí ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? A gente já falou dessa passagem em outros momentos, mas os escribas, os fariseus que estavam lá vigiando, fiscalizando, anotaram, aquilo era uma pena capital, ele não honrou a sua mãe, né?
Então, os comportamentos que o Cristo tinha, que poderiam ferir a lei, eram recebidos como verdadeiros. Os comportamentos que o Cristo tinha no processo de amparar ou de salvar eram desconsiderados. Então é importante que a gente entenda que todas as acusações, né? E quando o Cristo vem e fala que o Deus não é punitivo, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é soberanamente bom e justo, ele estava ferindo as leis de Deus, ele estava descumprindo os mandamentos. Então aquele Deus punitivo, ele não aceitava, e isso era como uma afronta. O quinto mandamento, então, não matareis, né? O sexto, não cometereis adultério. É importante também que a gente entenda em que fase e que momento da vida que nós estamos vivendo, o sexto não é o sétimo aqui, não furtareis, né? O oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, ou seja, aquelas sessões de julgamento onde as pessoas falavam sobre as suas demandas e as suas querelas que existiam para que os líderes religiosos pudessem resolver as demandas. Quando se chamava uma testemunha, ele fazia um juramento. E ele, ao falar a verdade, né, ele estava seguindo a lei de Deus. Então, não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo é utilizado até hoje, né? Se você for para os processos judiciais, né, para quem é advogado, quem tem assiste um filme de vez em quando, as pessoas colocam a Bíblia lá, a pessoa coloca a mão sobre a Bíblia e jura sobre a Bíblia e falar a verdade, né? Então, isso aqui é resquício deste oitavo mandamento lá da lei mosaica, que até hoje perdura como um comportamento perante a nossa humanidade. O nono, não desejareis a mulher do vosso próximo, né? E o décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem. Então, a gente vê, quando a gente lê os 10 mandamentos com a tradução original, com o conteúdo que eles tinham naquela época, eles foram dados por Deus em favor de Moisés e em favor de todo o povo hebraico, mas adaptado às condições momentâneas que aquele povo vivia, né? Hoje, naturalmente, nós não desejamos mais o asno do nosso próximo, né? Não é mais um bem tão precioso, né? Então, é importante que a gente veja que isso, em algum momento, passou por processos de aprendizados e transformações que precisam ser atualizados. Então, a lei de Moisés, ela persiste, né? Ela está vigorando ainda por muito tempo, né? E essa lei mosaica, ela persiste no tempo até hoje e em muitos países, né? E por isso que ela tem o caráter divino da sua natureza, né? Então a gente encontra em todos os países onde nós temos uma descendência cristã judaica, os 10 mandamentos eles são válidos, eles continuam sendo observados e aceitos como uma lei divina até o dia de hoje. Então é importante que a gente tenha essa percepção. Então, quando a gente rememorar o processo da lei de Deus se estabelecendo neste planeta, o primeiro ato, principalmente para nós ocidentais, é a lei mosaica, tá? Então esse ramo judaico-cristão do qual nós pertencemos, os 10 mandamentos, né? A lei mosaica, ou seja, os ensinamentos de Deus ofertados ou trazidos à tona por Moisés,
eles têm um conteúdo, eles têm uma rotina, eles têm uma forma de serem apresentados e trazem validades até os dias de hoje. Passam-se aproximadamente 4.000 anos, 3.600 anos entre a fuga do Egito e o nascimento de Jesus, e nós vamos encontrar então um segundo estágio da humanidade, o que é chamado de segunda revelação, né? A segunda revelação então é o próprio Cristo, né? É a presença ilustre deste irmão mais velho, desse amigo esperançoso, desse filho de Deus, né? Esse espírito de altíssima envergadura, que se dispôs a estar pessoalmente aqui neste planeta para exemplificar comportamentos de amor, para que fossem atualizados todas as nossas formas de vida. E aí o Cristo vem e fala que a lei de Deus continua tendo a sua validade, ela continua sendo importante para os homens. Só que ele fala que é o seguinte, ela é condensada. E aí ele condensa em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dizendo que aí estavam todas as leis e os profetas, né? Então por quê? Porque existiam coisas escritas, mas existiam muitos ensinamentos orais, né? A tradição da oralidade. Então, os profetas eram pessoas que recebiam uma formação, que tinham uma capacidade espiritual de acessar o mundo extrafísico, e ainda assim inteligentes e dedicados ao processo do aprendizado e do ensinamento de Deus, eles ensinavam ou construíam perante a sua humanidade uma quantidade de leis e informações extremamente interessante, né? Então, se a gente pensar que todos os 10 mandamentos eles estão contidos nesses dois, a gente vê que houve realmente uma síntese, né? Então, como foi dito. E essa síntese, só que ele tornou ainda mais difícil, né? Porque ele começa a gerar comportamentos que você não tem que seguir o que a lei diz, mas você tem que seguir aquilo que você acha justo para você. Então, a lei, os capítulos, as regras que existiam nos 5 livros da Torá, os primeiros 5 livros da Torá que regram o comportamento social e moral da sociedade hebraica, eles perdem um peso e um valor para aquilo que você carrega dentro de si, que é a famosa consciência, né? Quando a gente olha lá para o Evangelho, para o Livro dos Espíritos, há uma pergunta que é feita por Kardec aos Espíritos, fala, onde está escrita a lei de Deus? Né? E nós recebemos essa informação, na vossa consciência. Né? Então, o Cristo traz o quê? Amar ao próximo, como gostaria de amar a si próprio. Então, eu tenho dentro de mim todos os elementos necessários para fazer o balanço do que eu acho justo para ti. Por quê? Porque são aqueles mesmos comportamentos que eu gostaria que fossem devolvidos para mim. Então, você passa a ser responsável. Nós saímos do campo onde existia um grupo de pessoas responsáveis por comportamentos morais e você passa a ser elemento integrante desse senso de justiça e julgamento, né? Então, sai de um poder temporal e passa para um poder privado, personal, né? Então, nós passamos a ser os grandes juízes
os grandes responsáveis por esse processo de entender e aplicar a lei de Deus. Nós não dependemos mais de orientações externas para que a lei de Deus se faça presente nas nossas vidas. Ela passa a ser de responsabilidade pessoal. E isso é o Cristo vindo e ofertando para nós um novo movimento, uma nova etapa da nossa própria existência com esse tipo de comportamento. E por que tudo que o Cristo dizia se tornou tão forte? Porque os ensinamentos dele estavam calcados em comportamentos. E ele trazia na sua matriz da excepcionalidade espiritual que ele tinha e também do valor da sua missão. Então, esse conjunto de comportamentos da excepcionalidade espiritual de Jesus e a grandiosidade dos seus comportamentos, das suas ações, dos fatos, dos feitos milagrosos que ele produzia, lhe davam a autoridade espiritual de ditar ensinamentos. E nisso ele traz para si um comportamento ou uma condição que nós achamos extremamente interessante, que é a condição de mestre. Ou seja, ele traz em si comportamentos e atitudes dignas de serem replicadas por seus discípulos. Então, os apóstolos, os discípulos de Jesus, replicam os comportamentos do mestre. E por isso que eu digo, nós hoje estamos buscando assumirmos o papel de um discípulo. É pesado, isso é extremamente importante que a gente entenda isso como pode ser, né? Se você pensa que você pode ser um discípulo de Jesus, né? Com aquele conceito que tinham Pedro, Paulo, né? Pedro, João, Tiago, Judas, Mateus, eles eram discípulos. E o que eles eram? Eles estavam seguindo os comportamentos do Cristo, estavam replicando. E ainda nos dias de hoje, nos é possível isso. A cada um de nós é dado a possibilidade de nós ingressarmos ou assumirmos um papel extremamente importante de discípulo de Jesus. Ou seja, trazer para nós comportamentos justos, comportamentos regulados dos ensinamentos de Jesus, que refletem nas pessoas ou no círculo onde nós vivemos comportamentos divinos. Nisso nós assumimos para nós o papel do discípulo cristão, né? Olha só como é importante e mesmo a esse tempo, ainda assim nós estamos habilitados a alcançar esse estágio. E aí surge a terceira revelação, né? Algumas religiões ainda não aceitam, dizem que a terceira revelação não se estabeleceu, outros ainda têm a terceira revelação guardada como um mistério, porque eu tenho conhecimento de qual é, mas se eu propagá-la, talvez as minhas bases baseadas nos 10 mandamentos vai cair por terra, né? Que é, então, a doutrina dos espíritos. Nós aqui, muitas vezes falamos que o espiritismo, né, é a terceira revelação. É importante que a gente faça um pequeno comentário sobre isso. O espiritismo não é uma nova religião, né? Ele é ainda uma descendência das religiões cristãs. E não é a religião espírita, o espiritismo como religião, que é a terceira revelação. Mas sim
a doutrina dos espíritos, a voz dos espíritos, né? As vozes dos céus, como são ditos. Então, nós vamos evoluindo no nosso caminhar, tá? Moisés. Então, a lei de Deus, ela é um elemento externo, está fora da gente, é dita por um terceiro, ela é imposta para nós como um comportamento obrigatório, por medo de um Deus temerário, que vai aplicar sobre nós a pena de perder a vida física. Chega um segundo estágio, Deus perde esse caráter punitivo, vingativo, e passa a ser bom e justo. E aí a lei de Deus, ela deixa de ser ditada de fora e passa a ser internalizada, onde nós passamos a ser responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. E tudo que nós fazemos é compensado no medida das nossas obras, cada um segundo as suas obras. E aí vem um terceiro estágio, onde a presença externa de Jesus, a presença do próprio Cristo, né? O Cristo voltará. Na verdade, não é que o Cristo voltará, é o ensinamento de Jesus que está de novo sendo disseminado junto de nós. Então, o que nós vamos encontrar nesse momento das vozes dos céus, da doutrina dos espíritos, né? É um chamamento a uma nova atualização, onde nós não mais só somos responsáveis por nós, e aí que talvez venha a grande ferramenta que o próprio Chico, né, falava que ele não era espírita porque falava que o espiritismo era a tábua da salvação. Ele só era espírita porque falava que a caridade era a salvação. Ou seja, os espíritos vêm nos conclamar a dar um passo adiante. Antes nós tínhamos quem cuidasse da gente, aí nós viemos o Cristo, nós passamos a cuidar de nós próprios, e aí agora nós começamos a assumir o papel do próprio Cristo, que é cuidar do próximo. Então, antes de nós éramos bebês de colo, né? Não conseguimos nem nos alimentar sozinhos. Aí nós passamos a ter a independência e passamos a cuidar de nós mesmos. E ainda agora nós estamos assumindo um papel de família espiritual, onde além de eu cuidar de mim, eu passo a ter responsabilidade moral, espiritual e material sobre o próximo. Então, esse terceiro estágio, ele amplia nosso nível de responsabilidade moral perante a obra de Deus. E isso é importante, nós vamos vendo a evolução. Ou seja, nós estamos em uma etapa onde a maturidade espiritual bate à nossa porta. Onde nós somos chamados a assumir comportamentos de cuidadores, de orientadores, de amparo ao próximo. E aí as coisas ficam mais difíceis, porque aí o egoísmo e a vaidade, né, que já não tem mais espaço nenhum para que a gente consiga e continuar a nossa jornada. Então, você vai vendo que conforme nós vamos amadurecendo, conforme a lei de Deus vai sendo internalizada nas nossas próprias vidas, nós passamos a ter papéis diferentes perante a nossa família divina. Nós sempre fomos filhos de Deus, mas nós éramos filhos de Deus sem capacidade no começo. Aí daqui a pouquinho nós passamos a cuidar de nós. Nós já não precisávamos de alguém que cuidasse da gente, mas também não tínhamos ainda a fortaleza para cuidar dos outros. Hoje, nós já somos espíritos com uma maturidade mediana, que além de cuidar de nós próprios, nós temos capacidade de cuidar dos outros. Então é importante que a gente entenda que esse é um processo evolutivo, é a sequência, é o caminho para Deus que vai sendo estabelecido, né? E então a doutrina dos espíritos
não é especificamente o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo, como religião, ele não tem, na sua essência, todos os espíritos comunicantes como espíritas, como praticantes da religião espírita. Né? André Luiz, um dos grandes espíritos aí, que junto com sob as tutelas de Emmanuel e junto com o Chico, trouxeram uma enormidade de informações sobre a doutrina espírita. Né? Mas André Luiz não era espírita. Ele nem tinha conhecido a doutrina dos espíritos. Então, olha só, a gente não pode confundir a doutrina dos espíritos com a religião espírita. A doutrina dos espíritos é maior do que o processo religioso, maior do que a metodologia, os comportamentos que nós usamos para ir a um centro espírita. Né? A doutrina dos espíritos não necessariamente é ditada só dentro de um centro espírita. Ela está sendo ditada para a humanidade. Nós encontramos essa explicação, inclusive, lá na introdução do Livro dos Espíritos e encontramos de novo aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina dos Espíritos é maior que o processo religioso de um comportamento ritualístico de religião. Agora, é claro que o Espiritismo está baseado na doutrina dos Espíritos. Então, enquanto o homem respeitar os ensinamentos dos Espíritos, nós estaremos dentro de um processo religioso evolucionista, que nos projeta em direção a Deus. Quando nós começamos a colocar percepções particulares, ou individualidades, ou regras humanas, nós estamos fazendo como Moisés fez. Nós estamos pegando a lei de Deus, que é a voz dos Espíritos, e estamos colocando a lei de Moisés, a lei mosaica, a lei dos homens, a lei do líder de um processo que tem outras regras, que não necessariamente são as leis de Deus, mas são as leis morais ou sociais que regem alguns comportamentos. Então, é importante que nós tenhamos sempre claro que a doutrina dos Espíritos é maior do que o Espiritismo. E por isso que se diz que o Espiritismo não é, a doutrina dos Espíritos não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Ou seja, a doutrina dos Espíritos, inclusive do Espiritismo, é o futuro desses processos religiosos. A forma como nós nos conectamos com Deus. Em todas as religiões, elas em algum momento vão ter que se adaptar à doutrina dos Espíritos, porque é uma nova verdade que foi trazida para a humanidade, que é muito recente. Né? Os Espíritos iniciaram esse processo de propagação e de ensinamento no final do século XIX. Então, como humanidade, é uma coisa muito nova, que ainda está se estabelecendo. Né? O próprio Cristo já tem quase 20 séculos que ele aqui esteve e ainda tem restrição, ou nós temos pouco do que ele nos trouxe já realmente internalizado nas nossas existências. Então, provavelmente que a doutrina dos Espíritos ele vai levar um período de tempo físico para se estabelecer como uma nova forma de se conectar com Deus, dentro dos ritos que cada religião tem como justo e necessários para que você professe a sua fé. E está tudo certo, ok? Aí o último item que nós vemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como ensinamento nesse capítulo de Eu não vim destruir a lei, é a aliança entre a ciência e a religião. Não te chama a atenção quando você fala, quando você entende ciência e religião? Não, esses dois conceitos não te remetem a nada? Quando a gente olha lá no Livro dos Espíritos, na parte inicial, logo depois do que é Deus, nós vamos entender que existem 3 elementos que compõem o todo. Né? Nós podemos traçar uma linha, acima dessa linha nós encontramos Deus, o Criador. Ou seja, Deus é um elemento deste todo.
E aí abaixo dele nós temos a criação, ou seja, nós e todo o universo. Tudo que está sob os auspícios de Deus é criação. E a criação se divide em dois elementos básicos. Quais são? Matéria e espírito. Ciência e religião. Matéria e espírito. Ciência e religião. Nenhum dos dois, né, os processos espirituais, vamos usar religião com o conceito de processo espiritual, ou seja, de formas de você se conectar a Deus, tá? E o processo científico como um processo de aprimoramento material, tá? Eles não podem andar dissociados. Toda vez que eles se contradizem, ou que sejam colocados num processo de choque entre eles, nós vamos encontrar o quê? Um certo e um errado. E se há um certo ou errado, nós estamos contradizendo a base dos elementos básicos da formação do universo, espírito e matéria, que só existem como os elementos primordiais para que, conjugados, ajam e reajam um sobre o outro no processo evolutivo. Então, o caminho natural é que em algum momento a ciência deixe de ser exclusivamente materialista, né? E que a religião cesse de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Olha, muitas vezes a religião não aceita regras orgânicas que estão provadas como verdadeiras. E a ciência não consegue olhar para o elemento espiritual que faz parte. Enquanto a ciência e a religião não andarem par e passos juntos, conectados, a verdade cada vez está mais longe. Ou ela não mais longe, mas pelo menos não mais próxima. A proximidade da verdade ou dos ensinamentos divinos está entre nós conjugarmos os processos materiais com os processos espirituais e que eles andem par e passo. Isso trará um salto evolutivo para a humanidade. Então é extremamente importante que a gente tenha essa percepção de, se eu estou no campo da ciência, eu incluir como um elemento necessário a existência do elemento espiritual. Se eu estou no campo espiritual, religioso, eu devo deixar de desconsiderar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Porque elas são fatos, elas são verdade. Quando eu faço esse balanço, eles não, a religião e a ciência não entram mais em choque e elas passam a ser colaborativas entre elas. É extremamente interessante o quanto nós, como humanidade, podemos evoluir a partir desse amparo mútuo entre si. Por quê? Porque a lei do progresso é lei de Deus, né? É extremamente interessante que nós não nos esqueçamos. A lei do progresso é lei de Deus. E se nós estamos falando que a lei de Deus é o que nos sustenta no processo evolutivo, nós precisamos continuar evoluindo sempre. E para encerrar este capítulo, capítulo 1, eu não vim destruir a lei, nós temos as instruções dos Espíritos que neste livro foram dadas aqui em números de 3. Né? A primeira por um espírito israelita, que nós vamos encontrar, a segunda por Fénelon, né? E a terceira por Erasto, que é um discípulo de Paulo de Tarso. Nas 3 mensagens, nas instruções dos Espíritos, sobre nessa nova etapa, esse novo estágio que a humanidade está vivendo, o que se chama de nova era, né? Eles fazem uma rememoração do que nós falamos,
do conteúdo importante da existência de Moisés ou da lei mosaica, né? Da unicidade de um povo de Deus que buscava, através do seu comportamento, reconhecer a figura do Deus único e impor sobre si comportamentos morais que fizessem valer por um processo de adoração a Deus e de comportamento evolutivo. Um segundo estágio da humanidade, onde nós vemos Jesus, o Cristo, trazendo uma transformação nas leis da violência, da punição, do medo, sendo substituída, né, essa justiça ferrenha pela lei de amor e justiça. Vocês vão encontrar lá, quando a gente, no Livro dos Espíritos, for encontrar as características de Deus, né? Se for lá olhar as características de Deus, você vai encontrar lá onipresença, né? Onisciência, e você vai encontrar a característica bom e justo, é a única característica que está conjugada. Então, a bondade e a justiça, elas têm que andar para e passo, sob pena de elas não representarem a vontade de Deus. A justiça pura e simples, ela é violenta, que era a lei mosaica. O amor, sem a justiça, ele é piegas, então ele não serve. Então ele precisa ser um amor justo. Então esse equilíbrio de amor e justiça é um novo estágio da humanidade. E aí vem a doutrina dos espíritos, né? Abrem-se as comportas do céu, as vozes do céu, o próximo campo espiritual junto de nós passa a fazer parte cotidiana das nossas existências. Não mais como um processo milagroso, momentâneo, extemporâneo, com casos específicos, mas sim a interação com o mundo espiritual passa a ser uma coisa do dia a dia. E isso é um novo momento para a humanidade, né? Então, tenhamos sempre claro que Moisés abriu um caminho, Jesus continuou a obra e a doutrina dos Espíritos a arrematará. Ou seja, o conceito de amor e justiça cristão estabelecido e ensinado para o planeta está em fase de consolidação. Então, o progresso da humanidade se dará quando as minhas ações, as tuas ações, as ações de todas as pessoas forem justas e amorosas. Simples? Não, não é. Mas é fácil de entender. Quando todas as minhas ações forem amorosas e justas, estiverem baseadas no amor e na justiça, se estará consolidado os ensinamentos cristãos para a humanidade. Porque nós estaremos amando uns aos outros e sendo justos uns para com os outros. Na mesma medida que eu entrego, eu recebo, porque é justo. A mesma medida que eu recebo, eu entrego, porque é amoroso. E esse movimento fluirá num processo evolutivo de evolução da humanidade. Hoje nós vamos ficando por aqui, né? Em mais um dos nossos estudos, então, sobre o capítulo 1, Eu Não Vim Destruir a Lei. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar no nosso direct, né? E mandar a sua pergunta, a gente vai responder durante o período, a gente faz uma postagem esclarecendo algum ensinamento, alguma dúvida que você possa ter durante o período. Nós interagiremos sempre que houver alguma pergunta nesse sentido, e esse estudo de hoje vai ficar disponível aqui no IGTV do Trilha, né, na série Estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então você pode encontrar todos, desde o primeiro encontro até o último, eles vão estar todos salvos no nosso IGTV. E também, se for mais conveniente para você, eles estão sendo salvos lá no YouTube do Trilha Espírita, né? Então nós temos um canal no YouTube, onde nós temos outras palestras, outros estudos, temos alguns saraus musicais que você pode encontrar. O Trilha Espírita hoje está estabelecido aqui no Instagram, né?
está estabelecido no Facebook e no YouTube, todos eles com o mesmo nome, Trilha Espírita, e nós estamos à disposição e queremos continuar interagindo e estudando junto. Muito obrigado por seu tempo, pela sua dedicação e que possamos todos juntos continuar o nosso processo de crescimento e aprendizado. Gratidão a todos que aqui estiveram presencialmente, obrigado pelos comentários e as perguntas que foram feitas, que eu fui tentando sempre, sem ler especificamente a pergunta, incluindo as respostas dentro do nosso bate-papo. Muito boa noite e que Deus ampare e nos acolha agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.